eu queria conversar contigo sobre essa tua ida aos Estados Unidos. É importante destacar que essa viagem dessa comitiva de parlamentares brasileiros de direita acontece agora, né? Saída aos Estados Unidos e divulgada como um movimento que busca fazer contato com parlamentares americanos para falar sobre censura e violações de liberdade aqui no Brasil. A primeira pergunta, até para a gente derrubar qualquer narrativa dessa imprensa sapequinha, que aí está de plantão para tentar desqualificar o que vocês estão fazendo aí, é com relação aos custos dessa viagem. Os custos estão sendo bancados com recursos próprios ou com dinheiro público, Eduardo? Vitória, são bancados com recursos próprios, tá? É do nosso bolso. Certamente, se a gente tivesse dinheiro público, seria um investimento muito bem investido, seria uma das melhores maneiras que eu teria de investir esse dinheiro público, seria numa viagem dessa daqui. Porque em tempos de normalidade, as notícias das atrocidades jurídicas que acontecem no Brasil, elas já deveriam chegar no exterior. Mas só chega no exterior aquela grande, a maravilhosa mídia brasileira. Então, o que acontece? Quando a maravilhosa mídia brasileira, né, publica alguma coisa no Brasil, é isso daí que vai sair lá no Le Monde da França, no El País da Espanha, né, no The Guardian lá da Inglaterra, no The New York Times. Então, é muito difícil essa informação chegar lá fora. Ela está começando a chegar. Inclusive, eu falei aqui de alguns meios de comunicação internacionais de esquerda, eles, um ou outro, já começam a se interessar pelo assunto, já começam a soltar alguns artigos dizendo, olha, tem alguma coisa estranha acontecendo. Então, eu acho que a gente está no momento de virada de mesa. Eu aproveitei a minha boa recepção internacional aqui, que já fui presidente da Comissão de Relações Exteriores do Brasil, né, deputado mais votado da história, filho do Jair Bolsonaro. Então, isso daí faz nos abrir algumas portas, a proximidade com a família Trump também. Então, a gente é bem recebido aqui e a gente tem alertado eles. Eu finalizo dizendo que, na recente postagem que eu fiz na minha rede social, é um vídeo do deputado Chris Smith, de Nova Jersey, onde ele fala, olha, a gente vai aqui trabalhar para que nós tenhamos oitivas. Ele está se referindo a ter oitivas de brasileiros em comissões do Congresso americano. Isso daí tem um potencial gigantesco para atrair a atenção para o que está acontecendo com o Brasil. É um pouco complicado, por quê? Porque isso só vai ser possível ano que vem. Ano que vem é ano eleitoral nos Estados Unidos. Esse vai ser o foco central das matérias de lá. E também concorre, né, com as questões da guerra da Ucrânia, a guerra que acontece em Israel. Mas ainda assim, eu acho que pode haver um bom espaço para a gente levar essa coisa que tudo que está acontecendo aqui. Eu abro falando o seguinte, você sabia que tem um deputado condenado a 9 anos porque fez um vídeo no celular? Condenado à prisão, cumprindo pena de cadeia, né? É o caso do Daniel Silveira. E depois eu falo, esse cara ainda recebeu perdão presidencial e ainda assim está preso? E aí você começa, eles entendem o tom da situação que o Brasil está vivendo. Agora, Eduardo, por que se encontrar com parlamentares americanos e não com parlamentares cubanos, venezuelanos ou da Nicarágua, por exemplo? Os Estados Unidos, ele é o farol da liberdade, é a referência, né? A nossa Constituição e o nosso sistema judiciário aqui foi influenciado pelos Estados Unidos, foi influenciado também por Portugal, uma questão processual garantista, mas, né, nos Estados Unidos é onde está a ONU, está em Nova York, é onde está a OEA, está lá em Washington, D.C., né, onde estão parlamentares influentes. Então, quando a gente leva para lá, a gente não está apenas levando a um parlamentar de outro país, a gente está abrindo a porta para vários outros, né, outras possibilidades de ação. Pode ver, a nossa comitiva teve que se dividir devido a um choque de agenda. Uma parte foi para a Heritage Foundation, que é o maior think tank do mundo, né, o local mais bem estruturado, com o maior orçamento do mundo para debate de ideias. É aquilo que eu tento copiar no Brasil com o Instituto Conservador Liberal. E uma outra parte, Pitoli, foi para a OEA. A OEA, ela tem dentro dela ali a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, ela busca julgar casos de violações de direitos humanos. Nós temos vários processos dentro da OEA, várias pessoas já entraram, né? Carla Zambelli, Rodrigo Constantino, Daniel Silveira, Otávio Facuri também já foi em outros tribunais internacionais, São José da Costa Rica. Só que esses processos estavam muito morosos, não tiveram ainda a celeridade e a urgência que as matérias pedem. Carla Zambelli foi ano passado para Washington, D.C., ela entrou com o seu processo, hoje ela não pode fazer a mesma coisa porque ela está sem passaporte. Então, a gente foi lá falar, olha, o que está acontecendo, sabe? Será que não vão dar andamento nesses processos? Para botar um pouco de lenha nessa fogueira, porque senão a próxima vez que a gente retornar aos Estados Unidos,
não vai ser para levar uma carta aos congressistas americanos falando somente da situação do Brasil. Vai ser para levar uma carta também alertando sobre a OEA que está sentada em cima desses processos. Isso não é justo, até porque quem paga o salário e a estrutura da OEA, a Organização dos Estados Americanos, lá nos Estados Unidos, é o contribuinte brasileiro. O Brasil é o terceiro país principal a contribuir com a OEA. Agora, Eduardo, quais são os próximos passos após esse contato? Nós estabelecemos agora um canal de diálogo, né? Nós vamos trabalhar para que sejam feitas essas oitivas lá no Congresso americano, e essas oitivas não é como uma audiência pública no Brasil. Elas já sinalizam um problema grave. Dali abre-se também a oportunidade, que já aconteceu em diversas vezes, né, de você criar um projeto de lei, de você ter um debate mais profundo sobre aquela matéria. Isso daí arranha a imagem do Brasil internacionalmente. Isso pode criar pressões internacionais para que o Brasil se adeque às democracias mais modernas, para que nós, ou melhor, se adeque não, para que nós retornemos a um estágio de normalidade. Então a gente vai lá arriscando o nosso pescoço com recursos próprios para tentar fazer, né, pressão para que as coisas mudem aqui no Brasil. Existem pessoas ainda que estão presas devido aos atos de 8 de janeiro e que, se fossem traficantes ou assassinas, estariam soltas. Isso é desproporcional, né? Para você ver, eu vi a matéria na imprensa dizendo que aqueles dois brasileiros presos por terem envolvimento com Hezbollah e planejarem um ataque contra judeus e instituições judias, estava dando conta de dizer que aqueles dois brasileiros, na pior das hipóteses, pegariam 15 anos de cadeia. E é certo que não vão pegar 15 anos de cadeia se forem condenados. Então, por que cargas d'água pessoas que quebraram portas, né, e mesas vão pegar 17 anos de cadeia? Isso que não foi individualizada a conduta deles. Essas pessoas estão sendo condenadas a 14, 17 anos de cadeia porque simplesmente foram encontradas em determinado local. Teve gente que estava acampada em frente a QG se manifestando, que é algo garantido pela nossa Constituição, que está sendo encarcerado. Isso é um total absurdo, né? O sistema está expondo as suas entranhas e a gente tem que tentar combater isso daí, né? Então, os próximos passos são esses, e a gente já planeja um retorno a Washington numa comitiva maior, né, uma organização melhor, para ter também contato com a comunidade brasileira lá. Agora, Eduardo, ao mesmo tempo,